Bom, povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um show de aula de biologia que eu sei que vocês amam muito, né? Vocês amam não só a biologia, como a professora de vocês também. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo da célula, falando sobre o processo de divisão celular. Olha só, processo de divisão celular, como a gente está falando de uma aula do nono ano. Mais uma vez, a gente fala de uma forma simplificada, porque você vai aprofundar todos esses conceitos e todos esses conteúdos no ensino médio. Então, assim, você precisa saber, né, conceitualmente, alguns pontos básicos para que, com a riqueza de detalhes que você vai estudar no ensino médio, você possa conseguir obter o sucesso lá na sua universidade pública, né? Porque você tem condições para isso, todos nós temos condições, a gente só precisa de muita dedicação e foco. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, assim, para que vocês não cheguem lá no ensino médio e tenham direto o contato com a divisão celular, a gente vai falar de alguns pontos, lembrando que de forma simplificada, para que você possa enriquecer, aumentar o seu conteúdo quando você chegar no ensino médio. Então, vamos lá. O que é a divisão celular, gente? As nossas células dentro do nosso corpo, elas o tempo todo estão morrendo e estão chegando células novas para substituir essas células que estão morrendo. O processo que a gente fala da morte programada de células, porque cada célula tem um ciclo de vida, a gente chama esse nome de apoptose. Então, se algum dia você escutar esse nome, apoptose, nós estamos falando da morte programada de células. A maioria das nossas células, elas são produzidas na nossa medula óssea, que fica no interior de ossos longos, né, como por exemplo o fêmur. Então, essas células, elas estão sendo renovadas à medida que algumas, as antigas, vão morrendo por apoptose, e outras estão chegando para substituir, né? Então, o processo que vai fazer essa substituição é chamado de divisão celular. Mas espera aí, gente. Quando a gente vai reproduzir, pensa assim, reprodução para animais, nós somos animais. É um processo que está relacionado à perpetuação da nossa espécie no ambiente. Quer dizer que aquela espécie, para que ela possa continuar vivendo naquele ambiente, ela precisa se adaptar a diferentes situações. Para isso, ela precisa o quê? Produzir uma quantidade de gametas que faça com que essa perpetuação seja viável. Como assim, Renatinha? Fala para mim. Como assim, Renatinha? É assim, gente. Os peixes, por exemplo, que têm a reprodução, a fecundação externa, que dependem da água, eles não podem, por exemplo, colocar na água um único espermatozoide, né, gente? Para aumentar a chance de viver, ele tem que colocar milhares de espermatozoides ali, de gametas ali naquela água, para conseguir, através da corrente de água, encontrar ali com o gameta feminino para que possa gerar ali um alevino, que é a nossa larva de peixe. Então, olha só, o processo de produção de gametas, ele é um processo que também é chamado de divisão celular. Olha que legal, gente! É o processo de divisão celular chamado meiose. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso e eu vou dar os pontos básicos que você não pode esquecer, que você não pode perder nunca na sua vida, né? Que isso tem que estar na tua cabeça o resto da sua vida, porque você vai ver isso de novo no ensino médio. Você vai ver isso de novo dependendo da faculdade que você for fazer. Você, gatinho aqui, pensa em fazer medicina veterinária, biologia, etc., você precisa saber isso aí a tua vida inteira. Então, vamos começar pelo que é mais simples, né? O processo mais simples de divisão celular, gente, eu sou hiperativa, eu não consigo ficar parada, eu fico vendo no vídeo que eu fico assim, ó, só me balançando, né? É normal, gente. Professor de biologia é tudo assim. Então, vamos lá. Mitose é o processo de divisão celular, que tem como objetivos crescimento, renovação de células e regeneração de partes do corpo.
A gente fala assim, né, que o processo de crescimento, né, como que uma pessoa vai crescer? Ela necessita aumentar seus tecidos, tecido ósseo, tecido muscular. E esse aumento todo é feito através do processo de mitose. Renovação celular, por exemplo, das células sanguíneas que morreram. As células da pele, quando a gente tem alguma ferida, alguma coisa, quando a gente não tem também. A gente sabe que essa camada superficial da pele é uma camada morta, mas a gente tem abaixo ali na camada mais interna, né, que essas células vão empurrando as células mortas e não vai ter contato ali mais com o sangue, né, com vasos capilares. Então, por isso que elas vão morrendo, sua pele, né, é uma camada morta. Então, toda essa parte de renovação, crescimento, regeneração, é tudo feito pelo processo de divisão celular chamado de mitose. Olha que legal, gente. E qual o nome do outro processo que vai produzir gametas? Meiose. Olha só como você está esperto, gente. Você é Renatinha que está estudando? Não, é você, né? Bom, gente, aí eu coloquei para vocês aqui, meiose, divisão celular que apresenta como objetivo a produção de células gaméticas. Então, acalma um pouco a sua vida. Vamos lá. Vamos pensar no número de cromossomos que a espécie humana tem, né? A espécie humana tem 46 cromossomos. Nós recebemos 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Por isso que você tem alguns traços do seu pai e alguns traços da sua mãe. Viu? Viu como você é esperto? Isso mesmo. Então, olha só. Quando a gente fala de qualquer indivíduo que vai procriar, não só a espécie humana, a gente fala que existe um número de cromossomos que é característico de cada espécie. A nossa espécie apresenta 46 cromossomos. Uma mosca, se não me engano, são 3 cromossomos. Não tenho certeza não, gente. Já tem muito tempo que eu não estudo a mosca. Mas cada espécie tem um número de cromossomos. Imagina só, se eu que tenho 46 cromossomos fosse procriar com alguém que tem 46 cromossomos, o nosso filhinho teria quantos cromossomos? 92. É compatível com o número 46 que a espécie humana tem? Não, Renatinha, não é compatível. Então, assim, essa não compatibilidade, o nosso organismo precisava o quê? Precisava ter um processo de divisão que quebrasse no meio, o número de cromossomos da espécie. Esse processo de divisão é a meiose. Então, o único objetivo da meiose é a formação de células gaméticas. Renata, olha só, se você falar assim para mim, a meiose serve para regeneração, mentira. A meiose serve para isso, mentira. A meiose não serve para nada disso. A meiose só serve para produzir células gaméticas. Não esquece isso nunca mais na sua vida, porque eu vou repetir algumas vezes para você não esquecer mais, porque eu sou dessas. Então, vamos lá. Olha essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, que eu nunca acerto qual que é o dedo, para onde que eu tenho que apontar. Tá, tem que apontar para cá. Então, olha só. A gente tem ali o rapazinho que tem 2N cromossomos. Por que 2Ns? Porque eles têm 23 cromossomos que estão posicionados em pares. Por isso que a gente fala que é 2N, é uma célula diploide. A menininha ali também tem o quê? 46 cromossomos diploide 2N. A menininha, a célula gamética da minha menininha é o óvulo, né? Ovócito secundário. O ovócito, ele apresenta 23 cromossomos. Olha só, juntei com os 23 cromossomos que estão presentes no SPTZ do papai, virou o quê? O indivíduo, uma célula ovo com 46 cromossomos. Nesse momento, né, que a gente tem meia célula, entre aspas, tá, gente? Meia célula de cada um, formando uma célula que é a célula do nosso filhote, do nosso bebê, vai acontecendo o quê? Processo de mitose, de divisão celular, e essa uma célula virou 2, depois de mais um dia virou 4, depois de mais um dia virou 8, virou 16, parará. Grupamento de células forma o quê, gente? Tecido. Grupamento de tecido forma o quê, gente? Órgão. Grupamento de órgão forma o quê?
sistema. Formamos o quê? O indivíduo ali presente, lindo, bonito. Eu acertei o braço agora, eu tô me sentindo, né, gente? Tá ali o indivíduo lindo de bonito. Bom, as fases da mitose quanto da meiose são muito parecidas. A diferença é que a mitose só temos um ciclo, um ciclo de fase. Como é que é? A gente tem assim, intérfase é o período em que a célula não está em divisão celular. Quando a célula vai entrar na divisão celular, qual é a organela que aparece? A organoide. Fala centríolo. Centríolo, professora, você falou, eu sei, é centríolo, gente. Apareceu centríolo. Centríolo vai fazer o quê? Vai emitir ali as suas fibras de fuso, vai formar ali o fuso acromático. Essas fibras de fuso vão o quê? Vão prender esses cromossomos e à medida que esse fuso mitótico vai o quê? Separando esses cromossomos, eu vou ter uma série de eventos que vão culminar com o quê? Com a formação de duas células que são idênticas à célula que deu origem. Então, você precisa saber que o processo da mitose, eu vou ter uma célula 2N que vai gerar duas células 2N também. E que fases são essas que você falou, Renatinha, que acontece tanto na mitose quanto na meiose? São as minhas fases, sabe por quê? Porque para você decorar sem ter muito sacrifício, eu fiz um negocinho, né? Eu sou o quê? Professora. Então, a primeira fase é a prófase, né? Eu sou metida? Sou metida pra caramba. Então, a segunda fase é a metáfase. Eu sou a professora? Sou a professora. Então, é a anáfase, é a terceira fase. E a última fase, que eu falo assim, que eu sou uma professora metida a tal, é a telófase, onde acontece o que a gente chama de citocinese, né? Que é a criação ali de uma nova carioteca, os cromossomos ficam organizados um em cada lado, citocinese, vrá, formei mais duas células. Então, as fases é bom que você decore lembrando de mim. Professora metida a tal. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nunca mais você vai esquecer. Você vai sempre lembrar da Renatinha, aquela professora nojenta admitida. Então, vamos lá. Quando a gente fala da meiose, ela faz aquele ciclo que eu falei para vocês duas vezes. Ela faz a prófase 1, metáfase 1, telófase 1 e anáfase 1 e telófase, e ela faz tudo de novo. Qual que é o objetivo, a comparação aí? Esse é um slide que você tem que carregar para a sua vida. Por quê? Porque a mitose, eu vou ter ali uma célula 2N, que vai entrar em processo de divisão celular e vai formar outras duas células 2N, que são clones da célula mãe. No caso da meiose, uma célula 2N vai gerar o quê? 4 células N, que são ditas haploides. Fácil, né? Gostou? Então, olha só. Se você é aluno da Renatinha, você sabe que eu sou meio chata com algumas coisas, né? Então, organiza no seu caderno, faz um quadro comparativo de mitose com meiose para nunca mais você esquecer. Faz essa imagem aí que tá aí, tá? Sinaliza a célula diploide 2N ali, que vai gerar 4 células haploide. E é muito fácil a gente entender por que a meiose vai gerar um número de células maior do que a mitose. Porque a gente precisa o quê? Vamos pensar no espermatozoide. Cada ejaculado tem milhões de espermatozoides. Por quê? Porque eles precisam ter a vitalidade, precisam chegar até onde o óvulo está, lá nas trompas de falópio, para ele conseguir fecundar. Se for um só, coitado do bichinho, ele já vai chegar lá cansado, ele não vai conseguir. Então, para a gente aumentar a possibilidade de perpetuação da espécie, a gente necessita ter uma maior quantidade de gametas. No caso do feminino, né, a gente vai ver isso em gametogênese, quando a gente entrar isso no ano que vem. No caso feminino, a meiose não termina, tá?
O processo de divisão não termina, porque a gente já nasce com um número de ovócitos que a gente vai usar ao longo de toda a nossa vida. Por isso que é muito mais fácil para um homem ser pai aos 70 anos e para uma mulher isso é quase impossível. Porque os nossos óvulos vão ter 70 anos e os dos homens não. Os espermatozoides estão sendo produzidos ali a todo tempo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que dessa eu não passei do tempo. Beijinho, até a próxima.